Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Programa Edificando Vidas. Sua família no altar de Deus. E o Edificando Vidas de hoje conversa com o pastor Alcides de Arte, fundador da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo. Um tema muito importante, chamado ministerial. E nesta edição do programa, você vai se identificar com o seu chamado também. Fique conosco, participe. E o Edificando Vidas de hoje recebe o pastor Alcides de Arte para falar do tema Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Neste programa de hoje você vai estar acompanhando a história da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo, bem como do chamado do pastor Alcides e da visão missionária que Deus colocou no coração dele. Pastor Alcides, seja muito bem-vindo ao espaço Edificando Vidas para falar de algo tão importante para todos nós, para a comunidade do Vale do Taquari e para a sua vida também. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, amigos do programa Edificando Vidas. É um prazer estar aqui novamente, pastor Jefferson, participando desse programa maravilhoso e poder falar um pouco de como surgiu a Igreja Guerreiros de Cristo. No ano de 1998 eu residia no Mato Grosso e lá que eu fui chamado para seguir na obra do Senhor. Me converti numa igreja pequenininha, bem pequenininha, e fiquei 4 anos nesse ministério. Dali eu passei para um outro ministério, eu não me adaptava. E num determinado momento, como eu sou um policial militar da reserva da Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, eu senti uma força muito grande no coração de fazer um trabalho evangelístico na corporação. Mas como eu estava na reserva, havia uma possibilidade de eu voltar, mesmo na reserva, a trabalhar ativamente através de um programa que existe na Polícia Militar. Mas houve um contratempo. A governadora, na época, proibiu essa possibilidade, trancou essa possibilidade. Mas daí Deus começou a falar mais forte no meu coração de criar um ministério. E muitas vezes Deus falava comigo que eu deveria procurá-lo lá no seu quartel, lá onde você estava servindo, para junto comigo começarmos o ministério. Mas eu senti uma certa dificuldade porque eu nunca tinha sido pregador, eu era apenas um membro de uma igreja. E você, pastor Jefferson, já era um pregador, ou melhor, tinha sido um pregador de um ministério e estava afastado. Então eu não sabia como chegar na sua pessoa e fazer esse convite. Eu ligava por várias vezes, até que um dia eu escutei a voz do Senhor dizendo para a pessoa que atendeu o telefone, que dissesse para aquele que estava lá na outra ponta, que era eu, que você não estava lá no quartel. Eu disse, então é isso, é? Então eu não liguei mais, passei a procurá-lo lá no quartel, onde você servia. E um belo dia, no dia 19 de março do ano de 2008, eu tive a oportunidade de chegar lá no seu quartel e bater na porta e fazer um convite e pedir se o senhor tivesse à disposição de uns 20 minutos para mim. Lembra dessa passagem? E, pastor Alcides, na verdade, assim, o senhor tinha esse chamado que o senhor tinha era acompanhado da voz de Deus, né? Era o Senhor que lhe dava a orientação, não somente para o chamado do trabalho evangelístico, como da criação de um ministério, como também da busca, no caso, pela minha pessoa, pelo pastor Jefferson, né? E o senhor foi até o quartel e nos encontrou. Encontrei e fiz aquele convite, lembras? Você tinha 20 minutos para me ceder ali à disposição? Esse convite foi feito no quartel da Polícia Militar, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que hoje é denominado como 22º Batalhão, né? Onde o pastor Alcides foi até lá para nos fazer um convite para desenvolver a obra de Deus junto com ele. E teve uma resposta a esse convite, mas você vai ficar sabendo logo logo, né?
Não saia daí, não deixe de acompanhar o programa, que hoje vai ser uma bênção para você ficar sabendo toda a história desta igreja, né? Nós já voltamos, já já. E o Edificando Vidas de hoje, que está conversando com o pastor Alcides de Arte sobre a história da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo, está aqui entusiasmado falando conosco sobre o seu chamado e sobre o momento em que ele também resolveu nos chamar para fazer parte da família Guerreiro de Cristo. Como foi, pastor, então? O senhor se deslocou até o quartel da Polícia Militar para fazer uma proposta? Como eu também já havia servido na época da ativa, naquele quartel, eu tinha um bom acesso naquelas dependências, e ao chegar ali o pessoal me conhecia. Perguntei pelo sargento Chaves. Nem era o pastor Jefferson, era o sargento Chaves. Não, ele se encontra ali na sala dele. Até porque eu era ministro na outra denominação que eu estava trabalhando, né? Exato. Aí bati na porta, ninguém me falou, entre, eu entrei igual. E aí vejo você sentado a um computador e mais duas pessoas próximas dando uma atenção para assuntos administrativos, né? E eu cheguei incisivo perto de você e disse: tem 20 minutos para mim, precisamos conversar. E virei as costas e saí. E fomos para o fundo do quartel, lembra? Lembro sim, passamos para o galpão, onde é um espaço tradicionalista lá, tipo um CTG que tem nos fundos do aquartelamento, né? Exato. Aí puxamos duas cadeiras, ficamos frente a frente e começamos a conversar a respeito de um ministério. E o que eu trouxe de mensagem foi o seguinte: que Deus tinha me falado profundamente no coração, que eu deveria dizer para vocês, para você digo mais, que não tinha volta, nem para você nem para mim, que era Jesus, Jesus e Jesus. Levantei e apontei o dedo para os seus olhos e falei que tinha uma semana para providenciar em papéis para que tivéssemos a oportunidade de criar um ministério. Realmente foi um momento muito especial, né? Porque você que está acompanhando o programa pela internet, pela televisão, você que tem um chamado para fazer a obra de Deus, alguma coisa pode ter machucado você no caminhar da obra de Deus. Talvez uma palavra de uma pessoa, quem sabe uma ação, quem sabe talvez um gesto de alguém com um filho seu, de alguma maneira você pode ter sido machucado ou ferido, né? E você se afastou, quem sabe, da palavra de Deus. Nós desenvolvíamos um trabalho para outra denominação e naquele momento nós estávamos realmente parados, como ele disse, né? E ele veio até a nossa procura, Deus havia falado ao coração dele e dado uma visão missionária, a criação de um ministério. E nós o ouvimos e realmente foi essas palavras que ele disse: olha, não tem mais jeito para mim nem para você. Talvez você acompanhando essa programação hoje, Jesus também esteja falando isso ao seu coração. As mesmas palavras que o pastor Alcides falou para mim. Não tem mais jeito, quem sabe para você, nem para mim também. É Jesus, Jesus e Jesus. E daí, pastor, daí como foi? Eu fui embora, fui para casa, moro em Estrela. Passados 3 dias, você me aparece lá com uns documentos. Já tinha verificado o que era necessário para a criação do ministério. E me disse bem claramente: é mais fácil do que eu imaginava. Precisamos de 20 assinaturas, abaixo assinado, e você deixou uma folha lá para mim preencher, e tinha espaço para 22 assinaturas, e você ficou com um outro papel também, para mais 22 assinaturas. E faltou papel. Tantas pessoas, amigas nossas, que gostaram da ideia e nos deram força naquele momento. Aí a igreja, então, naquele momento foi documentada, na verdade. Foi criado o CNPJ, foi criado documentação na parte de inscrições estadual, alvarás para as igrejas, foi criado estatuto, regimento interno, foi criado toda a documentação necessária para que a igreja passasse a existir como um corpo jurídico perante a sociedade, né, pastor Alcides? E quando que a igreja foi colocada realmente em prática? Quando que foi denominada a data da criação do ministério? A data da criação foi no dia 11 de abril de 2008.
e sendo o primeiro culto na nossa sede, que fica lá em Estrela, na Travessa Santa Rita 311, e por uma coincidência daquelas lindas, estávamos em 12. Eu até salientei os 12 apóstolos. Foi nosso primeiro culto, dia 11 de abril de 2008. Ali começou a nossa caminhada ministerial. Qual a idade que o senhor tinha quando recebeu o seu chamado, pastor? Eu tinha 51 anos de idade. Esse foi o chamado para vir para Jesus, e o chamado ministerial, de começar a fazer uma obra, desenvolver uma obra mesmo. Isso aí fazem 5 anos. O senhor está com que idade hoje? 64 anos. Então foi com 59 anos de idade. 59 anos. Então você que está acompanhando o programa Edificando Vidas, quem sabe você que é jovem, ou você que já está com seus 50 ou seus 60, saiba que a recém começa o teu chamado. Se você está sendo chamado mais jovem, aproveite essa oportunidade. E se você já está com 50 ou 60, saiba que não é tarde para começar. O pastor Alcides, aos 59 anos de idade, foi chamado para criar e começar uma estrutura ministerial. E Deus tem lhe dado condições para isso, pastor? Com certeza. Nós temos a sede que fica em Estrela, depois abrimos uma igreja em Lajeado, outra em Teutônia, e depois na Cidade da Mata. Em 4 anos dá a média de uma igreja, uma sede por ano, né? O senhor tem então hoje em Estrela nós temos a sede, em Lajeado, na rua Piauí 124, nós temos uma unidade mais, na rua Pedro Schneider 834 em Teutônia nós temos mais uma unidade, na Cidade de Mata, na rua Ângelo Dombrós, número 262, tem mais uma unidade. E na Cidade de Mata, que é na região central do estado, ainda tem 2 núcleos, que é um no distrito de Vila Clara e um na cidade de Jari, onde a coordenação dos trabalhos lá é feita pela pastora Alba, né? Alba Chaves. Isso aí. Então você está acompanhando aí a nossa programação, e o pastor Alcides ele vai falar sobre a unção ministerial, o trabalho que o ministério desenvolve, e aquele chamado que Deus tocou no coração dele. Fique conosco e acompanhe um pouquinho mais da história da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo. Você está acompanhando no espaço Edificando Vidas o pastor Alcides Idiarte e a história do seu chamado para Jesus e chamado ministerial, né? Onde o Senhor Deus colocou no coração dele a ideia de criação de um ministério. E ele veio a criar a Igreja Evangélica Guerreiro de Cristo. Pastor Alcides Idiarte, o ministério da Igreja Evangélica Guerreiros de Cristo, ao completando aí os seus 4 anos, e chegando também à televisão esse ano com seus programas, a rádio já está no ar também, site, rádio. Como é o trabalho, como o trabalho do ministério é desenvolvido, com que base, com que unção, como funciona para que os telespectadores possam saber? Olha, pastor Jefferson, a Igreja Guerreiros de Cristo conta atualmente com um corpo eclesiástico de 5 pastores e 5 evangelistas. E nós procuramos a unção de cura, agora com o apóstolo Paulo, de sinais, onde o senhor já teve a oportunidade de ver vários sinais dos cultos que ele teve a oportunidade de ministrar para nós, tanto em Lajeado como em Teutônia, e agora nessa semana na Cidade da Mata, sinais de cura e sinais de profecias. É esse o nosso caminho a seguir. Bom, né? O senhor como fundador desse ministério, o senhor está satisfeito com o caminho que vem sendo gerido segundo a palavra de Deus nesses 4 anos onde o senhor foi chamado e tomou a posição de criar esse ministério? O senhor está feliz com os objetivos? Com certeza, porque todo aquele que busca no Senhor, ele é feliz. E nós buscamos na palavra de Deus a nossa felicidade. Abraão foi chamado com mais de 70 anos e ele foi pai aos 100 anos. Eu fui chamado aos 51 e para o ministério com 59. Hoje eu me sinto